Você hoje é um vencedor, venceu aí o medo da chuva e chegou à casa de Deus. Tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nessa noite. Você já achou 1 Samuel, capítulo 17? Vamos ler então versículos 50 e 51. Diz assim: Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite, nós estamos aqui reunidos, e o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a situação que cada um enfrenta, o Senhor conhece talvez aqueles que estão enfrentando os gigantes nessa noite, e eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor é um Deus de amor e quer nos dar vitória. Então eu te peço, Pai, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê unção para expor a Tua palavra de forma clara, objetiva, para que gere fruto, gere vida e gere essa vitória que o Senhor tem para o meu irmão, para a minha irmã nessa noite. Assim nós oramos, Pai, que toda resistência, que toda barreira, que todo gigante que se levanta contra a pregação da Tua palavra, que ele caia por terra nessa hora e a Tua palavra seja pregada com toda liberdade. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, ele é um texto tão conhecido não só pelos evangélicos, pelos cristãos ou pelos judeus, mas é um texto que é conhecido até das pessoas que não possuem uma fé. É uma das histórias mais conhecidas no mundo, a história de Davi e Golias. E essa história, ela retrata muito aquilo que nós vivemos muitas vezes, as situações e circunstâncias que nós passamos. Você conhece a história, eu li logo o finalzinho dela, mostrando que a vitória, mostrando como Davi prevaleceu sobre o gigante. Mas eu queria voltar um pouco para nós entendermos o que estava acontecendo. Davi, nesse momento, ele já havia sido ungido rei, ele já havia sido chamado por Deus para ser rei. E a Bíblia diz que nesse momento, os filisteus levantam uma guerra, os filisteus chamam Israel a uma batalha. E nessa batalha eles tinham um herói de guerra, um homem que era adestrado na guerra, que era Golias. Golias era um gigante de aproximadamente quase 3 metros, um homem forte, um homem preparado na batalha. Muitas vezes na nossa vida acontece isso, que os gigantes se apresentam diante de nós. E o pior, que nessa situação que Israel se enfrentava, e às vezes nós enfrentamos também, existia não somente um Golias diante de Israel e diante de Davi, mas existia todo um exército por trás para pelejar contra Israel. Muitas vezes na nossa vida também acontece isso. Existe uma situação que para nós é como um gigante, uma situação que para nós não tem saída, uma situação que para nós não temos como vencê-la. Mas como se fosse pouco ter esse gigante diante de nós, nós olhamos ao redor dessa situação maior, vamos dizer assim, e existem várias pequenas situações ao nosso redor que nos desanimam, que nos desencorajam, que tentam nos fazer paralisar. Às vezes nós olhamos, por exemplo, uma pessoa que perde um emprego, às vezes é um gigante. Mas aí você olha e pensa, se aquela pessoa perdeu o emprego, às vezes ela perde o plano de saúde, às vezes ela perde uma assistência que tinha. Então não é só uma situação que bate a porta, é uma situação maior, é uma situação que é um gigante, mas ela vem acompanhada de várias outras situações que a gente pensa, se para vencer aquele gigante já era difícil, imagina um gigante e mais tudo isso que está ao redor. Talvez, meu irmão, você chegou aqui nessa situação ou numa situação semelhante. Existe um gigante diante de você, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar. Existe um gigante, talvez, na sua vida espiritual, no seu ministério, que você fala como prevalecer, como
sair disso, como vencer isso. E como se fosse pouco, às vezes parece que a vida combina de chegar em várias lutas ao mesmo tempo, de chegar em várias situações ao mesmo tempo, e nós pensamos, como prevalecer sobre isso? Como sair disso? Como vencer isso? Eu queria, nessa noite, olhar para a vida de Davi, para que nós possamos tirar lições e orar em cima disso, para que esses gigantes caiam por terra. Porque, meu irmão, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você, e a palavra de Deus é que esse gigante, ele pode cair por terra sim, esse exército filisteu, por mais que seja numeroso, ele pode ser vencido sim, porque existe um Deus que está ao seu lado. Amém? E aqui eu queria então olhar para esse texto fala que 40 dias Golias afrontava Israel. 40 dias Golias ia diante do exército e afrontava aquele povo. 40 na Bíblia é um número que fala de provações. Israel ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando a Bíblia fala de 40, fala de provação. Mas quando a Bíblia fala de 40, fala de provação, mas que tem uma data certa para acabar, amém? Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não venho aqui pregar uma mentira para você, como muitos têm pregado, de que a vida é só uma maravilha, de que o cristão não passa luta, que não passa prova. Isso é uma mentira do diabo. Eu vim aqui te pregar a verdade. A verdade é que a vida às vezes tem provações, a vida às vezes tem lutas, mas eu vim aqui te trazer uma boa notícia. E a boa notícia é que essa luta vai passar. Essa luta Deus já tem um dia determinado para pôr um fim nela. Essa luta Deus já tem um momento certo para entregar à sua mão a vitória. Então não desanima, meu irmão, persevera, porque a tua vitória está logo ali na frente. Amém, querido? Na vida nós temos provações sim. A vida traz lutas sim. Jesus não disse que nós não teríamos lutas, mas Ele disse que nós prevaleceríamos sobre elas. Ele disse que nós as venceríamos. Então você pode estar passando por luta, e o fato de você estar enfrentando uma luta hoje, não quer dizer que você seja menos crente do que o irmão que hoje está na bênção. Porque hoje ele pode estar na bênção e amanhã, como as pessoas gostam de dizer por aí, que a vida é uma roda gigante, hoje você está na luta e o irmão está na bênção. Amanhã pode ser você na bênção e o irmão passando pela luta. Ninguém é menor cristão por causa disso. Ninguém é menos crente ou menos fervoroso por causa disso. Pelo contrário, isso mostra que nós estamos vivendo um evangelho muitas vezes de verdade. Então essa aprovação, que ela já tem uma data certa para acabar. Essa aprovação ela já tem um momento certo para terminar. Embora muitas vezes o adversário queira mostrar, ou as circunstâncias queiram mostrar que elas estão no comando, que elas é que estão mandando, eu tenho uma palavra de Deus para você que é: Deus continua no trono, meu irmão. Deus continua soberano. Ah, Rafael, mas eu estou enfrentando uma enfermidade, e essa enfermidade que eu enfrento hoje, o médico só me dá notícia ruim. Mas Deus ainda está no trono. Não é a enfermidade que está dominando a sua vida. Não é a enfermidade que vai mandar sobre a sua vida. É Deus, o soberano Rei dos Reis, que continua no controle da situação. É Deus, o soberano Rei dos Reis, que continua agindo em seu favor. Olha para a vida de Jó. Muitos olham para a vida de Jó somente como provações, como lutas. Mas eu olho para a vida de Jó e vejo a fidelidade de Deus. Satanás não pôde fazer aquilo que queria com Jó, não. Havia um Deus que estava no céu, soberano sobre todas as coisas, e ele tinha a medida daquilo que podia fazer, porque ele conhecia as limitações de Jó. O mesmo comigo e com você, meu irmão. Às vezes nós passamos por lutas, nós passamos por provações, mas quem está lá com a mão na temperatura do forno de Deus, vamos dizer assim, é Deus. Satanás muitas vezes quer aumentar a temperatura para destruir você e a mim, mas Deus fala: não, quem está no controle da vida dele sou eu. Você está querendo usar essa aprovação para o mal, mas eu vou usar essa aprovação para o bem. Amém, querido? Então, quando nós olhamos para esse momento na vida de Israel, na vida de Davi, nós vemos que havia uma provação, mas que Deus tinha um plano, uma estratégia de vitória.
Eu queria então olhar para a vida de Davi aqui rapidamente, para tirarmos lições, para que nós possamos vencer os gigantes que nós enfrentamos. Porque constantemente os gigantes se levantam. Você conhece bem a história, você sabe que nesse momento foi o primeiro gigante que se levantou contra Davi, mas não foi o único. Outros se levantaram. E se você está aqui nessa noite e já tem uma certa idade, você pode ser sincero e dizer a verdade, Rafael. Eu não enfrentei um gigante só não, já se levantaram vários gigantes contra a minha vida, mas o Senhor foi fiel em todas as vezes, e todos eles caíram por terra, e eu ainda estou aqui de pé para glorificar e exaltar a Deus, porque Deus me deu vitória. Os vitoriosos aplaudam ao Senhor nessa noite.